Eu vou voltar um pouquinho aqui, isso mesmo, esse slide lá. Pode soltar a primeira coluna. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias. Vocês que a possuem, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 8. Nós não vamos ler, evidentemente, o texto todo, mas é só para os irmãos saberem onde é que está localizada a chamada e a unção do rei Saul. O rei esse que fora o primeiro rei de Israel, quando o povo decidiu, ao invés de ser guiado e reinado por Deus, optaram por ser guiado por um homem, porque era assim que as nações vizinhas praticavam, tá? Então, no capítulo de número 8, nós vamos entender um pouquinho acerca da chamada. Do capítulo de número 9, Saul então vai buscar as jumentas, que havia sido extraviado por seus pais, e aí vai ter aquele encontro glorioso com o sacerdote Samuel. E no capítulo de número 10, efetivamente ele é ungido, ele é consagrado ao Senhor, ele é separado. O que me chama a atenção, que eu quero fazer a leitura com os irmãos, 1 Samuel capítulo 10, verso de número 6. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 6. Quem achou pode ler, por favor. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te darás em outro homem. Então percebe, irmãos, que antes de Saul ser ungido rei de Israel, ele ainda era um homem comum. Ele ainda era um homem comum. A palavra do Senhor diz que após ele ser escolhido pelo Senhor e ungido, o Espírito Santo então, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele vai fazer parte da vida daquele rei. Ou seja, ele foi transformado após ser escolhido. Então perceba, a Bíblia diz que eu e você somos escolhidos, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, eleita, escolhidos pelo Senhor. A partir do momento então que Ele te escolheu, algo acontece na sua vida. E o que acontece na sua vida? Você recebe o Espírito Santo. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, irmão. Algumas pessoas, elas acreditam fielmente que só recebem o Espírito Santo após falarem em línguas estranhas, não é? Algumas pessoas ensinam isso, algumas pessoas pregam até isso. E na verdade não. A Bíblia vai nos ensinar que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente, após aquele momento, já recebe o Espírito Santo. Falar em línguas é uma característica daquele que é cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Tem uns recebem dons de profecia, outros falam línguas estranhas, outros de interpretação e assim sucessivamente. Então é importante nós entendermos que a partir do momento em que o Senhor Deus te escolheu, Ele automaticamente envia o Espírito Santo até a nossa vida. Não é porque talvez você não fale língua estranha que você não o tem. Amém? Ele está aí. Ele mora aí dentro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está no templo, Ele está na casa, Ele faz parte da tua vida. É Ele que muitas das vezes te levanta no momento em que você não tem força nem para caminhar. É Ele quem te traz, às vezes, para a igreja arrastado. Talvez você tinha todos os motivos do mundo para não estar, mas o Espírito Santo, Ele que habita aí, aleluia, Ele sabe qual é o melhor lugar para você estar. Aleluia. Nós não estamos aqui por acaso. Amém. Nem tampouco por vontade própria. Não, hoje eu vou me trocar porque tem aula. Não, você está aqui porque o Espírito Santo o quis. Então entenda isso. Antes de Saul ser escolhido como rei, ser ungido como rei, ele era uma pessoa normal. Após a unção, o Espírito Santo faz parte da vida dele. Segundo rei de Israel é o rei Davi. E o rei Davi, irmãos, pode pular. É o Natan que está aí hoje.
Glória a Deus. Segundo rei de Israel, após Saul ser rejeitado por Deus, o rei Davi ele vai então ascender ao trono. É importante que os irmãos saibam que o rei Davi, irmãos, ele foi ungido por 3 vezes. A primeira vez que ele foi ungido, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Samuel capítulo 16, verso de número 13. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Diz assim: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Primeira unção, vocês já conhecem a história. A ideia não é adentrar nos reis, mas é fazer um voo de drone, para nós termos uma ideia, porque o nosso objetivo aqui é entender por que os judeus não se dão como os samaritanos, amém? Para que a gente consiga lá entender o que está acontecendo naquele diálogo entre a mulher samaritana e Jesus no poço ou na fonte de Jacó. Então a primeira unção, 1 Samuel capítulo 16, verso 13, e aqui dá até vontade de pregar de verdade, né, irmão? Porque é algo inacreditável. Perceba, Samuel, eu preciso parar para falar. É por isso, irmão, aqui é tudo espontâneo. Embora tenha um slide, tem coisa que não está no espírito. Se uma aula que duraria 2, 3 dias, acaba se estendendo um pouco mais. Mas somos assim mesmo, que assim que é gostoso, né? Porque vai vir coisa nova, a presença de Deus ela está aqui. E eu tenho certeza que os irmãos vão ser edificados pelo poder da palavra. Essa palavra tem poder, irmão. Essa palavra transforma, essa palavra ela muda a vida da gente. Por isso que às vezes eu não consigo entender. Todo mundo tem uma compreensão da palavra conversão, não é? Quem é que dirige? Quem é que dirige? Glória a Deus. As irmãs até preferem levantar a mão, fala não. Olha só, todos nós dirigimos. Se você estiver indo, por exemplo, para a Zona Norte, não é que é para cá, se eu não estiver equivocado, eu não sou daqui, eu sou de Mirassol, então se eu errar, os irmãos me perdoem. Mas se eu estiver indo para a Zona Norte, e aí eu precisar fazer uma conversão, porque eu estou indo no sentido errado, eu tenho que ir lá para a Zona Sul. O que é convergir? O que é conversão? Isso é conversão. Mas tem gente, irmão, que aceita Jesus, que fala que é convertido, mas não mudou de direção, não mudou de rota. Continua indo pelo mesmo caminho, o caminho da morte, da perdição, o caminho do vício, o caminho do adultério. Esquece de conversão, é você literalmente dar um 360 na vida, ou seja, aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais, eu tenho que mudar de direção. Não tem jeito, isso é conversão. Aí a Bíblia diz assim que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, sim ou não? É o Espírito Santo quem convence. Então qual é o nosso papel? Ensinar, pregar, mostrar, direcionar. Dali para frente é ele com... Amém? Então vamos lá. Davi, eu acho muito isso. Por quê? Porque Davi, quando foi para ser ungido rei, irmão, quando o profeta Samuel ele chega até a casa de Jessé, pai de Davi, a Bíblia é linda por quê? Porque quem está dentro da casa? Os irmãos mais importantes. Quem está dentro da casa? O pai, que é o sacerdote do lar, que é o homem de referência. E Davi está onde? Davi está esquecido, irmão, apacentando as ovelhas do pai. Aquele ambiente não era conveniente Davi estar ali no meio do povo. Por quê? Porque Davi era diferente. A Bíblia faz questão de dizer que o menino era diferente. Só que percebe, irmão, Samuel, cheio de Deus, profeta. A Bíblia diz que quando ele chega, ele olha para o irmão de Davi, forte, experimentado na guerra. A Bíblia diz que o profeta ia sendo enganado. Por quê? Porque ele mete a mão no óleo para poder ungir. Aí a voz brada do... Ungir por quê? Porque ele é forte, inteligente, tem sabedoria, não. Isso é a visão que você tem do homem. Por quê? Porque o homem, quando olha para o homem, ele vê o
exterior, o que está por, mas Deus, irmão. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, ó. Glória a Deus. Olhando para dentro. Amém? Então, a primeira unção de Davi foi por Samuel, quando ele ainda era um menino. Então, a primeira unção aconteceu na casa de seu pai Jessé, 1 Samuel 6,13. A segunda unção aconteceu em Hebron pelos homens de Judá, 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, vamos ler? 2 Samuel. Quem achou pode ler para nós, por favor? Então, vieram os homens de Judá, ungiram a Davi, eles sobre a casa de Judá, e tomaram Davi, foram encontrados e criaram todos os secretários do Salomão. Glória a Deus. Então, essa é a segunda unção de Davi. Não sabe o que Deus me deu agora? Quem tem chamada de Deus não precisa ficar se auto-promovendo. Deus mesmo reconhece. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, homem de Deus, irmão, quando Deus quer honrar, Deus mesmo se responsabiliza e se encaminha de divulgar o nome dele. Não precisa. Não precisa ficar, quem tem chamada de Deus não precisa ficar atrás. Terceira unção de Davi aconteceu através dos anciões de Israel. 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Quem achou pode ler, por favor? 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então aí está a terceira unção de Davi. Davi reinou sobre toda a nação, Reino Unido ainda por 40 anos aproximadamente. Então, Saul 40, rei Davi 40, e então nós vamos ver agora o terceiro rei de Israel, Salomão. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote Zadok. Apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Irmãos, aqui é importante nós entendermos que quando Salomão ele assume o trono de Israel, ele tem talvez uma das principais responsabilidades em suas mãos. E pergunte qual? Construir o templo em Jerusalém. O templo em que o próprio Deus havia dito que ali ele habitaria. Tamanha a responsabilidade desse moço. Por isso que quando ele assume o trono, ele vai fazer um juramento com seu pai, mas quando ele assume o trono, ele vai sacrificar, não é? A Deus. E quando Deus vem no outro com ele, perguntando, olha, o que você quer? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Eu só quero sabedoria. Por quê? Porque ele sabia que com a responsabilidade que ele tinha nas mãos agora, ele precisaria ter sabedoria. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem coisas que Deus só não entregou na nossa mão ainda porque a gente não tem sabedoria. Eu não acredito, eu particularmente não acredito, e eu não vejo isso como uma questão doutrinária. Eu ensinei a igreja, doutrina com o nosso pastor Rogério, mas eu não acredito naquele texto, naquele jargão, quando diz assim que a bênção se torna maldição. Eu não acredito. Bênção é bênção. Bom, bênção sempre será bênção. Amém? Então por que às vezes a bênção demora a chegar? Porque Deus está te preparando para recebê-la. O problema, irmão, você tem uma história legal. O problema é que às vezes nós, por consequência dos nossos próprios erros, culpamos a terceira pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus ele é misericordioso, sim ou não? A Bíblia diz assim: aquele que se arrepende e deixa alcançará miséria, mas tem que primeiro se arrepender e depois deixar. Aí alcança a misericórdia de Deus. Perfeito. Então, a Bíblia está dizendo que Deus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Mas as consequências nós vamos ter que vivê-las. As consequências dos nossos erros,
nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que arcar. E aí é que está o problema. Por quê? Porque a gente não quer a consequência. Aí a gente sempre culpa alguém. Uns culpam o diabo, outros culpam o irmão, outros culpam os parentes, e assim sucessivamente. Mas é importante nós entendermos. Deus vai te perdoar, mas a consequência ela é sua. Bênção é bênção. Amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmão. Eu e a pastora Carol, a gente, quando isso há uns 20 anos atrás, a gente pegava 2 anos para ir para a igreja, acho que isso eu já contei aos irmãos, mas enfim, o fato é que nós somos abençoados por Deus como um escorte, não é? Um escorte, uma bênção, Deus me abençoou, Deus viu o quanto estava sendo difícil ir para a igreja com a minha família, debaixo do sol de chuva, e Ele decidiu me abençoar. Ele me abençoou, irmão, e eu não cuidei da bênção que Deus havia me dado. Por quê? Porque eu morava numa região que tinha muitos ladrões, e eu tinha que chegar em casa, guardar o carro na garagem, para que o carro não estivesse seguro. Eu não o fiz. Eu cheguei na igreja, coloquei o carro na porta, achei que os anjos estavam acampados, e 1 hora depois levaram o carro embora. O anjo e tudo. Então perceba, de quem que é o erro meu? Por quê? Porque eu tinha que deixar e colocar ele aonde, irmão? Na garagem. Então eu que não soube zelar pela bênção que Deus havia me dado. Amém? Vamos seguir. Então, Salomão agora ele tem uma grande responsabilidade, ele pede sabedoria para poder assumir o trono, e ele vai reinar aproximadamente por 40 anos. E aqui então, irmãos, vai iniciar e vai terminar o Reino Unido. Amém? Lembre-se que antes de Saul, nós estávamos no tempo dos juízes, tá certo? Pode passar. O reino agora dividido, e eu expliquei aos irmãos por que ele foi dividido, porque Roboão não quis aceitar os conselhos mais velhos, mais experientes, acabou cedendo pelos conselhos dos mais jovens, aqueles que não tinham experiência, e assim o reino do norte, não é? As 10 tribos se revoltou, e acabou que ele, após essa revolta, o reino agora vai ser dividido. Eu falei para os irmãos também que, obviamente, um dos motivos do reino ser dividido foi Roboão não ter tido sabedoria para lidar com a situação. Porém, Deus havia dito a Salomão que, por consequência do pecado dele, lembra que eu disse? Deus perdoa o pecado, mas a consequência você precisa sofrer, você precisa sentir. Deus chegou e disse: olha, por conta dos seus erros, por conta da sua idolatria, você vai perder parte do seu reino. Foi uma promessa. E Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Tá bom? Por que Deus sempre cumpre a sua promessa? Porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel com ele, com a palavra dele, com o agir dele, com as profecias dele. Eu sempre falo isso. Eu não sei se Deus tem. Eu acredito que tem uma promessa na tua vida. Você só precisa estar enquadrado naquilo que Deus quer para que isso possa ser concretizado. Amém? Glória a Deus. Então, pode mudar, por favor, o reino dividido. Agora, nós vamos ter 2 vezes, pode um pouco mais para frente. Isso. Reino do Sul agora, então, quem é que reina? Rei Roboão, que ele vai cuidar da tribo de Judá e Benjamim. Roboão, ele é filho do rei Salomão. E no reino do norte, o rei Jeroboão, que era Jeroboão era um homem que prestava serviço para o rei. Depois até tem uma história legal, porque ele foge, depois ele retorna, mas ele vai reinar a tribo de Efraim, Dan, Manassés, Issacar, Zabulon, Naftali, Aser, Gad, Levi e Rúben. Então agora nós temos, ao invés de um reino, nós temos 2. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. Pode passar, por favor? Então, o reino do sul. Quem era o rei? Roboão, filho de Salomão. A capital do reino do sul, Jerusalém. O templo de Salomão está onde? Em Jerusalém. Isso aqui vai ser um problema terrível para o reino do norte. Por quê? Porque a casa onde Deus havia afirmado que habitaria fica no
do reino do sul. E ele está lá do outro lado, do reino do norte. E o povo, embora tenha os seus altos e baixos, é um povo religioso. Um povo que busca Deus. Vocês vão entender o que é esse altos e baixos. Mas aqui é um problema. Por quê? Porque o templo está no reino do sul. Tribo, Judá e Benjamim, dinastia uma com 20 reis. O que é isso, dinastia? É uma família, ou seja, a mesma família, a família de Davi, vai reinar no reino do sul e vão passar por ali 20 reis. Ok? Irmãos, é importante nós entendermos que eu havia dito para vocês que houve uma promessa para Salomão que o reino seria dividido. E essa mesma promessa, ela vai agora ser feita, ser profetizada pelo profeta, para o próprio Jeroboão. Só que a promessa para Jeroboão era: olha, se você me obedecer, se você seguir a minha palavra, se você estiver no meu caminho, eu vou te abençoar. Eu vou fazer o seu reino ser próspero. Mas se você não fizer, então eu não vou te abençoar, eu reino não prosperará. Então entenda, aqui é uma promessa condicionada ao que? A obediência. Agora, para Davi, Deus fez uma promessa. Qual era a promessa? Que a sua dinastia, que a sua família jamais se apartaria do trono. Amém? Então, o reino do sul sobreviveu cerca de 200 anos a mais que o reino do norte, Israel. Quando em 587 a.C., a capital de Jerusalém foi destruída e os moradores foram levados para o exílio da Babilônia. Amém? Ali eu coloquei os profetas: Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Naum, Abacuque, Ezequiel, Abadias, Abdias e Baruch. Por que eu coloquei os profetas ali? Porque esses profetas profetizavam dentro do espaço geográfico de Judá. Então, quando você ouviu o pastor Rogério pregando acerca de Abacuque, Ezequiel, que a gente vai ter no norte, eles estão sempre profetizando em algum lugar do reino. Isso é importante vocês saberem, tá bom? Se vocês compreenderem a história de Israel, vocês compreendem a Bíblia inteira. A gente tem ensino que a gente chama panorama do Velho Testamento, onde a gente traça uma linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo você coloca os reis, os profetas, e assim sucessivamente, tá bom? Então, pode pular. Reino do Norte, ou Reino de Israel, rei Jeroboão, servo de Salomão, capital, Samaria. Então, o reino do norte vai eleger como capital Samaria, e ali então começam todos os problemas entre os judeus e samaritanos, que a gente vai ficar daqui a pouco. Quais são as tribos? Então as 10 tribos que estão aí. Dinastia 19, ou seja, pelo reino do sul passaram 19 famílias. Do norte, desculpa, 19 famílias. Quando você começa a ler a história ali, Primeira Reis, a partir do capítulo 12, você vai lendo, você vai ver, irmãos, que uma família matava a outra, uma família destruía a outra, por poder, por querer estar no poder. Tudo isso por quê? Porque Jeroboão fez algumas práticas que levou a nação ao erro, ao pecado. Pode passar. O reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio assírio, 720 a.C. Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Então, o reino do norte vai ser sucumbido pelo império assírio. E, na verdade, a gente nunca, após a invasão da Síria, nós nunca mais vamos ver a nação do reino do norte como uma nação. Você não encontra mais, tá bom? Pode pular. Então os profetas Elias, Eliseu, Oséias e Amós profetizaram ali com o pessoal do reino do norte. Ok? Pode pular, pode seguir. Jeroboão tinha tudo que precisava para ser rei muito bem sucedido. Quando Deus mandou o profeta Aías falar com Jeroboão sobre o plano divino,
ele pegar as 10 tribos de Israel, ele prometeu a permanência da família pelo pão no trono. Se esse fosse fiel ao, é uma condição. 1 Reis, capítulo 11, verso 31. Quem achou, pode ler, irmãos. E a dizer-lhes que ouviste tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e quiseres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como testamentos, meus servos, eu serei contigo, e te edificarei uma casa, firme, como edifiquei a e te darei Israel. Então perceba que se ele fosse fiel a Deus, o reino do norte também seria próximo. Tá certo? Que promessa, né? A autoridade vai estabelecer sobre a dinastia de Israel, mas houve uma condição. Se ouvir as ordens, andar no caminho, fizeram o que é reto e guardar os mandamentos de Deus. A dinastia dele seria estabelecida. Essa condição de obediência foi o problema de Jeroboão. Irmão, você já imaginou Deus se apresentando a você dizendo assim: olha, eu pretendo fazer de você um grande reinado. Estou prometendo para você que a tua família será os reis de Israel. A única coisa que você tem que fazer, irmão, é ser fiel a Deus. Servir ao Senhor. Sabe? Viver a palavra dele. Adorar o nome de Deus. É só isso que você vai fazer. Do topo a topo. Só que Jeroboão deu um conto, irmão, de perder a promessa por erros infantis. Pastor, como assim erro infantil? Uma coisa, irmãos, é quando nós erramos porque não sabemos daquilo que a gente está fazendo. Outra coisa é você saber que é errado e ainda assim não fazer por orgulho. É o que aconteceu com o rei Jeroboão. Tinha tudo para ter um reinado abençoado e próspero, mas fez tudo errado. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem crente, tem tudo para crescer. Tem crente que tem tudo para dar certo. Como diz o pessoal aí fora, tem crente, irmão, que tem a faca e o queijo na mão. Um Deus que promete e um Deus que cumpre a sua promessa. Mas ainda assim, irmão, o vacilo pede aquilo que Deus nos pede. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Vaidade, orgulho, tudo isso, irmãos, é uma brecha aberta para que o inimigo trabalhe no vosso coração. A autossuficiência. E entenda isso. As horas que você avançando, pelo inimigo. Mas entenda isso, irmão. A Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, sim ou não? E aí Deus vai dizer assim: olha, faz o que quiser, come o que quiser, só tem uma árvore ali, você não pode comer. E aí Deus então dá o livre-arbítrio daquele casal poder fazer o usufruto do paraíso. Perceba, a árvore do fruto proibido, que nós aprendemos na escola que era uma maçã. Quem aprendeu aqui que era uma maçã? Não, quem aprendeu que era uma maçã? Está vendo, meu irmão? Eu cresci acreditando que era uma maçã vermelha, grande e bonita. Aí o tempo foi passando, irmão, você acredita que podia ser uma jaca? Podia ser uma pera. A Bíblia não diz. Aí os teólogos mais contemporâneos, sabe o que eles falam? Assim, não, a gente pode tentar descobrir que fruto que é, se a gente olhar para o ambiente geográfico hoje, ver o que nasce lá, e faz um paralelo. Então, já que a gente não tem certeza de que fruto que é, eu vou trocar a maçã por jaca, tá bom? Amém? Glória, quem gosta de jaca? Levanta a mão. Madura. Jacatura. Jacatura. Entendi. Em um minuto eu vou contar uma história boa. Não saio do tema, irmão. Eu conto as minhas histórias, mas eu não saio do tema. Escute isso. Mulher grávida tem vontade, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Olha, meu irmão, olha ali e fala assim: pastor, eu que diga, né, filho?
Glória a Deus, você está vivendo esse momento, né? Escute isso, irmão. A minha esposa grávida, bela, maravilhosa, como ela sempre foi, e ela chega um dia para mim e fala assim: olha, eu quero jaca. Eu falei assim: claro, você quer jaca em São Paulo? Alguém já viu ter jaca no tempo que não é para jaca feita? Não, irmão, você ri porque eu não sei. Eu falava para ela assim: ó, não é tempo de jaca, eu quero jaca. Eu saí atrás da jaca e a jaca fugindo de mim. Foi comer jaca depois da mulher nascer, irmão. Aleluia. Mas mulher tem as suas mãos, e o papel do homem é satisfazer. Ganhei um pouco das irmãs, né? Glória a Deus. Vamos convidar mais irmãs dignas. Aleluia. Aqui a gente rompe. Se é mais irmã, a gente depende da irmã. Se é mais irmã, a gente depende da irmã. Verdade, irmão? Não, nós temos que ser justo, igual, sempre. Amém? Enfim, irmão, então vamos nomear a jaca. O inimigo chegou para Eva e pegou a jaca do pé e deu para ela. Não deu. Obrigou ela a pegar? Também não. O que ele fez? Ele deu a ideia que aquilo era bom. Como assim, pastor? Já pensou você comer aquela jaca, irmão? Seus olhos se abrirem? Você tem o mesmo conhecimento que outros têm? O inimigo trabalha assim. Ele dá ideia que aquilo é bom. Aí a gente não vai entrar aqui em harmologia, né? As três colunas do pecado, enfim. Mas o fato é que o inimigo ele dá a ideia que aquilo é bom. E a partir do momento, perceba, a partir do momento em que eles começam a errar, o orgulho começa a fazer parte do coração deles. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Tinha tudo para se dar bem, mas por conta do orgulho, por conta do medo, vocês vão entender, ele acaba colocando os pés pelas mãos. Tá certo? Cuidado, irmão. Deus não tem exigido muita coisa de nós. Ele só tem exigido fidelidade. O Deus que você serve, irmãos, ele é ciumento. Ele não aceita te dividir com ninguém. A Bíblia chega a dizer que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Deus é ciumento. Ele quer você só para Ele. Ele fez você para Ele. Você é dele. Aleluia. Por isso é que a única coisa que ele deseja de nós é fidelidade. Amém? Então ele tinha de tudo, mas infelizmente deu com os pés pelas mãos. Próximo. Quatro pecados que Jeroboão então comete ao assumir o reinado. Primeiro pecado, vamos examinar 1 Reis, capítulo 12, do 26 ao 33. 1 Reis 12. Primeira Reis 12, 26 e 33. Eu vou ler, tá, irmão? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, e se este povo subir para fazer o sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Jeroboão, quando ele assume as 10 tribos, depois vai transformar Samaria na capital do reino do norte, primeiro erro dele, o que ele faz? Ele diz assim: poxa, o povo é religioso, o povo precisa estar no templo, o povo precisa adorar a Deus. Só que o templo agora, que o reino foi dividido, ficou lá em Jerusalém. Eu não posso deixar esse povo ir lá em Jerusalém adorar a Deus. Por quê? Se eles forem para lá, a probabilidade deles ficar é muito grande. Por quê? Porque lá é bom. Lá no templo em Jerusalém, a presença de Deus era constante. Lá no templo havia milagre. A Bíblia diz que lá no templo, irmão, a glória era tão grande, que houve momentos
queria sair, não conseguia, por quê? Porque a glória havia sido espalhada pela igreja. Então era bom estar. É bom. E eu preciso dizer, tem pessoas que não pode falar. Tem pessoas que não podem vir na missão. Você sabia disso? Tem pessoas que são proibidas de vir. Por quê, pastor? Porque aqui é bom, aqui é gostoso. Aqui você sente a presença de Deus. Aqui não é nada forçado, não. Aqui é algo natural. A presença do Espírito Santo, ela vai fluindo, ela vai emanando. E é diferente. Eu digo as crianças diferentes, os crentes diferentes. Aqui, irmão, tudo é diferente. Por isso eu não posso ir. Por quê? Porque se eu for, a probabilidade é muito grande. Então qual foi o erro de Jeroboão? Não, para o povo não ir adorar lá, eu vou fazer um templo aqui. Porque o povo quer adorar no templo. Então ao invés de adorar no templo de Jerusalém, eles adoram aqui no templo, fica aqui tudo pertinho. Aleluia. Primeiro erro. Por quê? Porque a Bíblia diz que só pode ter um. Aleluia. Só pode ter um templo. Se bem que hoje tem um monte, né, irmão? Até em São Paulo tem um. Quem já foi no templo de Salomão em São Paulo? Levanta a mão. Eu tenho desejo de ir, irmão. Eu não tive a oportunidade, eu quero ir para ver. Aleluia. Mas a Bíblia diz que só pode ter um. Então o que Jeroboão está fazendo? Uma cópia. Desculpe a expressão. Quem gosta de copiar é o diabo, irmão. É o Satanás que gosta de copiar as coisas. Deus não. Deus, ele é autêntico. Aleluia. Deus é autêntico. Deus não copia nada. Deus cria. O inimigo copia. Então, já que eu não posso adorar a Deus lá, vamos fazer um tempo aqui que está tudo certo. Resolvido o problema. Vamos ao texto. Quem achou? Ou melhor, quem achou não. Cadê o Israel? Pode pôr para frente, por favor. Então, o símbolo da religião israelita, a adoração, a verdadeira, porque aquela aliança, o altar, o holocausto, o templo em Jerusalém. A religião inovadora de Jeroboão tinha outros símbolos. Ou seja, olha só a façanha que ele conseguiu. Já não podia ter outro templo, então ele vai fazer um templo. Só que o templo que está no Reino do Sul, em Jerusalém, tem uma arca. Essa arca representa a presença de Deus. Só que ele não pode fazer a arca, então ele vai fazer um bezerro. Enquanto o povo vai lá no templo em Jerusalém adorar o Deus de Israel, e lá tem a arca da aliança, aqui a gente faz um bezerro, está tudo certo, é parecido. Não é igual, é que não. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só que coisa linda. A gente precisa entender que Deus, irmãos, ele por ser soberano, algumas coisas da nossa vida existem diretrizes, e isso ele não abre mão. Deus não abre mão de alguns princípios. Deus não abre mão, porque Deus ele é autêntico, irmão. Deus não vai fazer nada para te agradar. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Irmão, escute isso. A Bíblia traz histórias onde Deus está vendo que o profeta está numa pior. E Deus olha para o profeta e diz assim: olha, põe-te em pé, aí eu falo contigo. Ou seja, o negócio não sabe não está sofrendo tanto, não levanta. Se aprume. Porque Deus, ele quer ter esse impacto com você. Então nós vamos entender isso. Olha só, o que Jeroboão começa a fazer? Fiz um templo falso, agora vou fazer um objeto de idolatria para que o povo não vá para lá, para que o povo adore. Aí a Bíblia vai dizer, pode passar mais para frente? Eu só acho legal, se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Olha só,
irmãos. Então perceba que Êxodo 32, do 1 ao 29, vai falar acerca do bezerro de ouro que Arão havia cedido por conta da pressão. E aí Moisés, ele desce, e aí vocês conhecem a história, os levitas vão tomar partido de Deus, vai entrar naquela guerra, e Deus então vai escolher os levitas para serem os representantes da casa do Senhor na terra. E aí Deus vai dar uma ordem seguinte: olha, eu vou levantar o sumo sacerdote, mas obrigatoriamente o sumo sacerdote tem que vir da linhagem de Arão. Obrigatoriamente. Não pode separar, consagrar outro, a não ser se for dessa linhagem. Isso é uma ordem de Deus. O que Jeroboão vai fazer? Ele construiu o templo que não era para construir. Ele fez o bezerro que não era para fazer. E agora ele vai instituir sacerdotes que não eram para ser instituídos. E a Bíblia é clara dizendo que ele levantou aqueles sacerdotes que mais podiam. Gravem isso. Quem ele levantou para ser representante de Deus no templo que ele havia construído? Aqueles que mais podiam pagar. Escute isso, irmão. Hoje em dia não mudou nada. Por quê, pastor? Porque tem muito pastor que compra a carteirinha do Instituto Teológico feito online ou presencial, mas ele compra, ele paga, ele estuda, e ele sai dali acreditando que ele é pastor, acreditando que ele é ministro. Aí ele abre a igreja, ferra com a vida de um monte de gente. Por quê? Porque não tem chamada. Conhecimento sem chamada não é nada. Então a Bíblia está dizendo, só pode separar da linhagem, mas ele se acha no direito de instituir outro sacerdote. Por quê? Porque lá tem o sacerdote, lá tem os representantes do povo, lá tem os representantes de Deus. Então a gente tem que copiar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Escute isso. A igreja não precisa copiar o mundo. Não precisamos copiar as coisas que lá fora há. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos povos distintos. Olha o que Deus diz na sua palavra. Olha, vocês, povo de Israel, vocês não podem sair daqui e ir lá e casar com um estrangeiro. Não pode. Por quê? O estrangeiro é idólatra, não fala a mesma língua, pensa de um jeito diferente, da probabilidade é muito grande. Então fiquem aqui. Só que você vai ver Deus dizendo o seguinte: só que o estrangeiro, ele é bem-vindo, ele pode vir aqui. Por quê? Quando ele chegar aqui, ele vai entender as leis daqui, como é que funciona, a maneira de andar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir. Depois que estiver transformado pelo Espírito Santo, aí está tudo certo. Mas quem que a nação começou a fazer ao contrário? Ela começou a citar em casamento, e Deus havia dito que não era para fazer. Percebe, irmão, que um erro vai levando a outro erro, um abismo vai levando a outro. Percebe? Ele começou com um erro, construindo o templo. Só que o salmista vai saber que o abismo levou a outro abismo. Ele fez um templo, o que está faltando? O objeto de adoração, aquilo que representava o próprio Deus. Então ele fez, agora tem que levantar o sacerdote, levantou o sacerdote. Perceba! Um abismo vai levando a outro. Cuidado, irmão. Cuidado. Uma mentira leva a outra, um engano leva a outro, e quando você vê, irmão, você já está num buraco. Cuidado. Uma mentirinha que começa assim pode se transformar. Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar, porque eu gosto de usar minha vida como exemplo. Os irmãos precisam saber que o pastor já errou demais. E eu vou falar para vocês, mas o problema não é errar, porque nós vamos aprender com os erros. O problema é errar e continuar errando. Escute! Eu disse que uma mentira leva a outra. Escute isso. Eu trabalhava na caçula de pneus. Eu era gerente de 22 moças que ficavam no telefone. E uma dessas moças, funcionária minha, era sobrinha do pastor da igreja. Irmãos, até que entendeu? Eu marquei uma reunião, irmão.
como o dono da caçula de pneus. Infelizmente, eu não acordei bem aquele dia. Sabe aquele dia que você acorda, você não quer levantar da cama? Quem já viveu isso? Irmãos, eu não queria sair da cama. Eu até tentava, irmão, e ela me agarrava, até tentava, o meu sono não dava. Eu não conseguia sair da cama. E eu já era crente, escute isso. Eu peguei o telefone, naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas nada. Na época do telefone, eu fui lá no orelhão, coloquei um cartão no orelhão. Quer dizer só, quem é que é no tempo da ficha? Tem mais de 40. Tem mais de 40, irmão. Todo mundo levantou a mão que conhece a ficha, tem mais de 40. Escute isso. Fui lá no orelhão, liguei para ele e disse assim: olha, seu Carlos, infelizmente eu não vou poder comparecer na reunião porque a minha sogra, a minha esposa morreu. E eu tenho que parar a minha esposa, eu preciso cuidar dela. A avó dela é uma senhora e ela faleceu. Aí ele: ô, meu amado, fique tranquilo. Depois você manda o endereço do velório, que a gente quer mandar uma coroa de flores. Escute isso, irmão, um abismo leva a outro. Eu só queria ficar na cama até mais tarde, entendeu? Aí a sobrinha do pastor ligou para quem? Para o pastor. Convoca o ciclo de oração. Por quê? Porque a avó da irmã Carol faleceu. Vai lá, o ciclo de oração em casa. Ajuda ela. Meu Deus! Um abismo leva a outro abismo. Uma mentirinha, imagina, não precisa mudar nada não. Leva a outra, amém? Escute isso, irmão. Pastora Carol não era pastora, ela nem sabia das minhas histórias, das minhas mentiras. Depende do telefone. Quem era líder do círculo de oração, esposa do pastor da igreja. Olha, essa irmã já está reunida na sua casa, vamos orar por você. Como é que aconteceu? O que está acontecendo, pastora? Não, porque a gente sabe como é que é, isso é difícil, perder um ente querido, não é fácil, e sua avó morreu, e aquela pessoa chorar, mas morreu. Irmão? Por fim, irmão, escute isso. Vamos voltar para o tema. Escute isso, por fim. Eu quase desvirei, irmão. Por quê? Porque eu tinha vergonha de entrar na igreja. Porque todo mundo sabia que eu tinha mentido, que eu tinha matado uma senhora. Mas deixa eu te contar um lado positivo dessa história, irmão. As irmãs oraram tanto, que a avó da Carol não quase sem cacar. Aleluia. Cuidado, muito cuidado. Viu? Muito cuidado com aquilo que você acha que não tem nada a ver. Amém? Glória a Deus por isso. Irmão, tem boas histórias, viu? Aleluia. Então, qual foi o erro dele? Levantar sacerdote que não podia levantar. 2. No lugar de adoração, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus falou que designaria um lugar exclusivo para determinadas comemorações e sacrifícios. Deuteronômio, capítulo 12, vamos ler todos, por favor, do 1 ao 14. Quem já achou, irmão, pode estar lendo, por favor. Mas é até o final, tá bom? 12, do 1 ao 14. Um por vez, tá, irmão, para não dar briga aqui, é todo mundo Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de nosso Pai, para possuir todos os dias que viver sobre a terra. Vamos lá, vamos continuar. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que vocês serviram, os seus deuses sobre os altos montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. Derribarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo. Abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus.
Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu, de todas as nossas tribos, para ali pelo seu nome e sua habitação. Eu ali trareis o vosso holocausto e o vosso sacrifício, e os vossos dízimos, as vossas ofertas, das vossas mãos, os vossos votos, das ofertas, vossas voluntárias e os primogênitos, das vossas vacas, das ovelhas. Ali comereis pelo Senhor vosso Deus, e vos alegrarei, e tudo em que poreis a vossa mão vos é a vossa casa, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Você continua lendo, irmão, você vai entender que Deus, Ele está determinando algumas coisas. Deus está determinando aonde seria o local de adoração. E adoração para aquele povo, irmão, é algo extraordinário. Eles nos respeitam demais. Esse ambiente onde Deus havia dito que tem que adorar. Você sabia que os judeus, eles pelo menos uma vez por ano, eles vão ao templo? E quando eles iam ao templo, você vai contar essa história quando Simão Sirineu encontrou com Jesus. Simão Sirineu, ele estava indo para o templo e encontrou com Jesus descendo. Então ele vai ajudar Jesus. Vocês conhecem a história, mas o fato é que todo judeu chegava lá com as vestes brancas e parava na porta do templo, para vocês entenderem o quanto eles levam isso com bastante seriedade. Às vezes até demais, né, irmão? Porque erroneamente matam até por conta da fé. De qualquer modo, eles paravam no templo e o sacerdote, ele observava a vestimenta. Se a veste é suja, não entraria para o sacrifício. Então eles levam muito a sério. Então Deus determinou o local exato onde a adoração deveria ser. Deus determinou o local exato onde os sacrifícios deveriam ser feitos. Mas o que Jeroboão vai fazer? Ele vai profanar tudo isso e vai criar agora um lugar de adoração. Continuando aqui, Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu. Ali Salomão construiu o templo. Jeroboão tinha uma base histórica na escolha de outros lugares, especialmente Betel, a própria casa de Deus, pois foi ali que Jacó encontrou Deus. Então, ele vai se aproveitar do conhecimento histórico e vai fundar um templo que não era para ele fundar. Até aqui está tranquilo? Amém? Pode passar, por favor? Então ele criou o símbolo, ele mudou o local de adoração. Pode passar? O sacerdócio, como eu expliquei para vocês, a lei é dada para Moisés, foi claro, os sacerdotes de Israel seriam levitas. Jeroboão não respeitou essa habilitação e ordenou pessoas de outras tribos como sacerdote que tivessem dinheiro, amém? Para fazer os sacrifícios, também entendi. Pode passar. E uma outra coisa, né, o parto que ele cometeu é as datas das festas, que Deus havia determinado. Então ele vai alterar isso. Então Deus ordenou 7 festas especiais, inclusive a dos tabernáculos, que foi comemorada no 7º mês do calendário judaico. Jeroboão escolheu o 8º. Percebe, irmão? Não tem problema, é um mês só. O dízimo local não tem problema, porque um mês tem problema. Nós vamos entender isso. Com Deus, irmãos, não existe meia verdade. Ou é, ou não é. A Bíblia diz assim, ou quente, ou frio, porque o morno será vomitado. Então, isso é uma coisa que você respeitar, ele alterou isso, e por ter alterado, ele acaba fazendo com que a nação também erre, né? Porque a nação acabou seguindo os conselhos dele. Pode passar. Pode ir mais fundo. Vamos lá, irmãos. Então, nós estamos fazendo exegese do texto de João 4. Se os irmãos quiserem voltar lá à Bíblia de vocês, por favor, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 3. Então agora os irmãos têm o conhecimento porque que os samaritanos não se dão com os judeus. Tem um outro problema aqui que nós vamos ver daqui a pouco.
Jeroboão, ele depois de ter fundado o reino do norte com as suas 10 tribos, ele precisava de uma força política. Então o que ele, e até porque os impérios, né, eles iam em grandes ascensões, e ele não queria guerra, né, ele queria paz. Ele sabia que se ele entrasse numa guerra, numa batalha, fatalmente ele perderia. Então ele começou a oferecer o quê? Para as nações, para esses impérios circunvizinhos. Ele começou a convidá-los para que eles pudessem habitar em Samaria, habitar nos redores do reino do norte. Então o povo começa a sair das suas terras natais e vir para Samaria. E quando eles vêm para Samaria, eles começam a se dar em casamento, ou seja, a nação agora, ela começa a se misturar. Por quê? Porque existe uma ordem de Deus dizendo, ó, não quero que meu povo se misture. Meu povo é diferente, meu povo é especial, meu povo é escolhido. Eu estou ensinando o meu povo a andar segundo a minha vontade. Por quê? Porque para ser chamado meu povo, tem que seguir as minhas leis, tem que respeitar os meus mandamentos. Então, o que Jeroboão começou a fazer? Começou a trazer, começou a atrair, começou a convidar outras nações. E óbvio que, à medida em que essa população começa a vir para Samaria, a partir do momento que essa população começa a vir para Israel, ele junto traz o que? Os seus ídolos. Traz os seus ídolos, traz os seus deuses. Então, os judeus que estão lá no Reino do Sul, estão dizendo assim, ó, construiu um templo que não era para construir. Levantou um objeto de adoração que não era para levantar. Consagrou sacerdote que não era para consagrar. E agora você está trazendo o povo de fora, está dando o povo que outrora era judeus puros, não é? Faziam parte da nação, dando-se em casamento a outros povos, e agora essas pessoas estão colocando os seus deuses dentro dos lares. Aí os judeus estão dizendo assim, não, a gente não pode andar com vocês mais não. Vocês não pertencem ao mesmo povo que a gente. Então, quando a gente olha o texto dizendo assim, os samaritanos não se comunicam com os judeus, é muito mais além do que a gente possa imaginar. Não uma briguinha, sabe aquela briguinha que às vezes você tem com o irmão? Você chegou na igreja e você esqueceu do irmão. Quem nunca esqueceu do irmão, não é verdade? Você esqueceu e passou direto. Aí a irmã não fica triste, que não cumprimentou. Então, sabe, irmão, vamos entender. A palavra de Deus, irmãos, ela não dá brecha para achismo. Deus, ele criou alguns mandamentos e eles devem ser respeitados. Ponto. No Velho Testamento, os mais conhecidos são os 10. Alguns rabinos vão dizer que só no livro de Levítico tem 623. Mas os mais sábios dizem que Jesus ele minimizou os 10 em 2. Eu acho lindo porque Deus, irmãos, ele é simples. Se nós entendemos os princípios de Deus, você precisa respeitar só os 2 primeiros mandamentos. Você precisa estar respeitando todos os demais. Vamos seguir. Então, Jeroboão agora começa a atrair esse povo, e esse povo começa a vir com seus deuses. E aí vai ter um problema seríssimo entre as duas nações, tá? O rei da Síria, além de levar israelitas no reino do norte para longe de Israel, trouxe moradores do seu reino, Babilônia, Cutá, Ramate, Sefarvaim, e os instalou no reino do norte, mais especificamente na região de Samaria, capital do reino do norte. Segundo a Reis 17:18, assim começaram a misturar os povos e se davam em casamento. Amém? Vocês não precisam escrever, tá bom? Mas só precisa ter o conceito. Então eles se viram com o povo da Babilônia, povo de Cutá, Ramate, Sefarvaim. Pastor, por que você está falando esses nomes? Porque cada um desses povos tinha um Deus, para a gente dizer agora. Então assim, quando traz o povo para dentro, junto com o povo traz os deuses. Então, e aí realmente o reino do norte então começou a sucumbir. Vamos ver, irmão, 2 Reis 17, 24, 28.
Quem achou pode ir, por favor. 2 Reis 17, 24 a 28. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Ramate, de Separaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram na sua cidade. Amém. Então, irmãos, perceba que o reino do norte vai se cumprir por conta dos erros que o rei Jeroboão tinha tudo para dar certo, infelizmente por conta das suas atitudes, ele acaba se afastando de Deus, se corrompendo, e como a ideia que não é adentrar na história dos reis, é só no conceito, é importante que a gente entenda isso, tá? Então, irmãos, e aqui é importante, olha só. Nos tempos de juízo, todas as vezes que a liderança de alguma forma era trocada, corrigida, a nação sucumbe. Era natural. Aí Deus então levantava, nós vamos ter Otiniel, Eliúde e tantos outros, né, juízes. Mas o fato é que quando uma liderança, ela é de alguma forma atingida ou afligida, o povo naturalmente acaba sucumbindo. Depois nós vamos ver que o povo clamava a Deus, Deus levantava um novo líder, então a nação ela continuava adorando a Deus nos cantadores. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu percebo uma coisa, Jeroboão ele tinha promessa, sim ou não? Tinha promessa, não é? Ele recebeu de Deus os 10 reinos. Por que ele recebeu os 10 reinos? Porque Deus tinha que cumprir a promessa que ele fez, mas, por consequência dos seus erros, ele acaba perdendo tudo, acaba absorvendo. Ou seja, por causa dos erros do rei, o povo também sucumbe. Então nós precisamos sempre, irmãos, estar atentos, sempre atentos ao que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque tem gente que erra só de ter ouvido falar. Tá bom? Vamos seguir, pode passar para frente. Em seguida, esse povo foram lindo, casaram, se deram no casamento e virou um povo miscigenado. Tá bom? Vamos lá para João capítulo 4. Eu quero fazer uma leitura responsiva, porque a gente então vai já partir do que realmente está acontecendo no poço de Jacó. João capítulo 4, a partir do verso de número 3, diz assim. Os irmãos abriram aí as vossas Bíblias. João capítulo 4, do verso 3 em diante, diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você lembra que eu falei para os irmãos? Poxa vida, embora eu tenha optado pelo caminho mais curto, era um caminho menos improvável. Porque por conta da rixa que havia entre dois povos, depois por não se comunicar, por não se falarem, eles nunca faziam esse caminho. Mas Jesus decidiu fazer. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Jesus ele queria mudar a vida daquela mulher. Mas por que ele queria mudar a vida daquela mulher? Agora nós vamos descortinar aquilo que a gente começou lá na primeira aula. Olha só que legal. Jesus está aqui, encontrou com ela, era necessário falar com ela. Aí eu até comentei com os irmãos lá, mas Deus queria mudar só a vida dela? Evidentemente que não. Tudo que Deus faz, Deus nunca pensa, age na individualidade, sempre no coletivo, sempre como nação. Por isso que eu até na primeira aula eu cheguei até a profetizar dizendo que aquilo que Deus havia te prometido não significa só em você. Muito pelo contrário, aquilo que Deus te prometeu
vai atingir outras pessoas. Seus entes queridos, vai atingir a casa, alguns vai atingir o emprego, a comunidade, o seu círculo social. Por quê? Porque Deus sempre fez o todo. Então, Deus, ou melhor, Jesus, ele sabia qual era a necessidade de ele passar ali. Nós vamos aprender isso agora, amém? Quem tem Bíblia aí? Livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo 2, verso de número 16. Oséias, capítulo 2, verso de número 16. Todo mundo achou? Não, só deixa que a Pepe vai trazer uma referência. Escute só. Oséias, ele era um profeta, sim ou não? Ele era um profeta maior ou um profeta menor? Menor. E ele era um profeta menor porque ele tinha 1,5 metros, ou ele era um profeta maior porque ele tinha 2 metros? Não era pela sua estatura, certo? Não era pela sua estatura, mas era pelo conteúdo que Deus havia entregado ao profeta, ok? Então, Oséias está profetizando aonde? No reino do norte. Então, o reino do norte está em pleno declínio espiritual. O povo do norte, conhecido como povo de Israel, povo do sul, conhecido como povo de Judá. Então, o povo de Israel está no declínio espiritual. Por quê? Porque está oferecendo sacrifício que não era para oferecer, está visitando o templo que não era para visitar, está ouvindo orientações e levando seus sacrifícios aos sacerdotes que não tinha vocação para fazer. Então, o povo realmente está no declínio espiritual, social, econômico, tudo dando errado. Então, Deus vai levantar alguns profetas para poder profetizar para a nação. E quais eram as profecias? Existem profecias que eram para aquele momento, existem profecias que seriam cumpridas posteriormente. Nós vamos ver Oséias, nós vamos ver o texto de Oséias, e Oséias está profetizando. Só que Oséias é um homem de Deus. Essa profecia partiu de Deus. E toda profecia vinda da parte de Deus, ela deve ser cumprida. Todas as profecias vindas da parte de Deus, elas vão ser cumpridas. Então Deus vai usar Oséias para liberar uma profecia. E ela precisa acontecer. Quem achou pode ler. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor. Segura. Glória a Deus. E acontecerá naquele Dia. que dia? Lembra que meus irmãos? Faz pergunta para o texto. E acontecerá que naquele dia. Que dia? Era necessário passar por onde? Então, perceba que é uma profecia que vai ser cumprida em... Pode continuar. Diz o Senhor que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Paulo. Então Deus agora vai levantar o profeta para dizer o seguinte: haverá um dia em que eu irei atrás do meu povo que está adorando outros deuses para voltar a me adorar. Então nós estamos diante de uma profecia sendo cumprida. Se é uma profecia que está sendo cumprida, irmão, nós vamos entender que aquele diálogo não é um diálogo normal. É um diálogo de duas pessoas que conhecem no mínimo a história do seu povo. Por quê? Porque no decorrer do diálogo que ela vai falando com Jesus, você percebe que aquele diálogo não é um diálogo de um Cristo Salvador com uma mulher pecadora. Não, é um discurso religioso. Por quê? Porque ela está dizendo assim: meu povo diz que a salvação está aqui. Teu povo diz que a salvação vem de... Aquela mulher era crente. Aquela mulher era crente. Aquela mulher, ela cresceu ouvindo as histórias. Aquela mulher cresceu ouvindo as histórias que nós acabamos de ouvir. Ela adorava a Deus no templo que Jeroboão havia construído, ou pelo menos não que era
ninguém adorava, porque ele foi destruído. Mas assim, ela ouviu a história dos seus antepassados, que eles iam naquele tempo e adoravam. Sabe, havia uma conversa religiosa, então falando, o judeu defendendo a salvação dele, e o samaritano dizendo, não, está errado. Quando Jesus começa a conversar com ela, e o diálogo vai desenrolando, nós vamos entendendo aquela mulher, o que ela de fato era. Quem será que eram os maridos dela? Como a hora já se avança, é 9:08. Glória a Deus. 9:08. Eu não consigo avançar muito. Mas eu gostaria que a irmã lesse de novo o texto. Porque o texto já nos dá um gancho a respeito do que Jesus perguntou para aquela mulher dos maridos dela. Pode ler, por favor. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu pai. Segura aí. Jesus falou acerca dos maridos. E o profeta falando acerca do quê? De marido. Que marido que é esse, irmão? Pergunto, será que aquela mulher de fato era uma mulher da vida? Será que aquela mulher de fato tinha tantos homens assim? Será que nessa conversa de cunho religioso, de cunho profético, eles não estão falando acerca de algo que até então para nós estava meio que oculto? Por quê? Porque Jesus está cumprindo uma profecia. A Bíblia diz-nos que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Pra você ter uma ideia, a Bíblia diz assim, ó, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio vai para o inferno. E Deus não tem prazer. O prazer de Deus é que todos se... Então Jesus está cumprindo uma profecia. Por quê? Porque quem dividiu o povo foram os reis, foram a escolha dos reis. Nunca foi a vontade de Deus. Deus escolheu um povo unido. Somos uma igreja em Cristo que vai herdar o reino celestial. Isso nós vamos entender. Por isso que Jesus ele vai cumprindo as profecias que foram liberadas no Velho Testamento. E é o texto que nós acabamos de ler. Agora, vamos ler outro texto, mas a gente vai dar continuidade só na próxima coisa. Amém? Na próxima coisa nós vamos aprender pelo menos uma palavra em hebraico. Amém? As irmãs casadas aqui falam hebraico todo dia e não sabem. Quase isso. Escute só. A palavra ishi em hebraico significa marido. Então quando o senhor chega na sua casa sentindo aquela coisa no sofá, aí quando fala o que é para você? Ishi, marido chegou. Ishi em hebraico é marido. Quando a gente vai para a tradução do discurso que eles estão conversando, você vai perceber que esse marido não é marido carnal. Amém? Vamos lá? Vamos tentar descobrir isso, vamos descortinar isso. Pastor Resta, deixa curioso aí. Porque o marido dela tem nome. Nós vamos aprender que o marido daquela mulher tem nome. Amém, irmãos? Vamos lá no 3, o marido daquela mulher tem nome, sim ou não? Vocês não sabem? Nós vamos descobrir, ok? Você que tem a sua Bíblia sagrada, por favor. Eu só estou antecipando o último slide, tá, irmão? Amém? 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17. Verso 30.
aqui. Vamos lá todos achar, irmãos? 2 Reis, capítulo 17, verso 30, diz assim: 29. Ou a Bíblia está aqui nas letras, ou o pastor está explicando. Está lá? Vamos lá. Glória a Deus. Obrigado, meu filho. 29 anos a gente mata, né, irmão? Vamos lá? Olha só. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses. Escute isso. Jeroboão, por conta de alguns acertos políticos e outros porque foi invadido de fato do direito, acaba traindo outros deuses. Então o povo vem e traz os seus deuses. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam. Então, se eles saíram das suas cidades e foram para Samaria, chegando lá, fundaram o seu Deus. Pode passar. E os puseram no santuário, nos lugares altos que os samaritanos tinham. Perceba que agora os lugares de adoração dos samaritanos já começam também a mudar. Por quê? Porque estão entulhando os deuses deles lá. Pode seguir. E os da Babilônia fizeram Sucote-Benote. Sucote-Benote é um Deus. Ok? Nós estamos diante de um Deus de Baal, ou seja, é um dos maridos. Então Sucote-Benote é um. Os de Cuta é a cidade, né? A nação fizeram Nergal. Então, um marido por nome de Sucote-Benote, um marido por nome de Nergal, e os de Ramate, que é uma cidade, fizeram acima, terceiro Deus, ou terceiro marido. Pode passar. Os Abeus fizeram Libás e Tartar, 4. Os Sefaravitas queimavam seus filhos, a Adameleque e a Anamá, 5 deuses instituídos pelas nações feitas de Samaria, no reino do norte. Pode passar mais um. Mas adoravam também o Senhor, constituíam como sacerdotes dos lugares altos homens, tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor dele no santuário dos altos. 33 para finalizar. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses. Então, vamos tentar aqui fazer uma junção do que está acontecendo aqui. O reino do norte está adorando outros deuses. O reino do norte está se prostrando à idolatria. Deus agora então levanta o profeta Oséias e diz assim: haverá um tempo que vocês não vão adorar mais essas estatuetas. Vocês não vão adorar mais esses deuses feitos por mãos de homem. Vocês não vão mais se prostrar diante desses seus maridos aí. Não. Haverá um tempo em que eu vou resgatar o povo. Então Deus está usando o profeta para falar: resgatar o povo do quê? Da servidão, da idolatria. Foi por isso que Oséias começa a perguntar: por quê? Porque o povo estava afundado. Mas vamos voltar lá para João capítulo 4, por favor. Glória a Deus. Eu vou começar a ler no versículo 8, João 4, 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse depois a mulher samaritana: como sendo que judeus me pede para beber água a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, tu não tem ideia com quem que você está conversando, mulher. Tu não tem ideia, mulher, que eu poderia já estar, inclusive, na minha região de destino, mas era tão necessário te trazer aqui hoje. Era tão importante você estar aqui hoje. Por quê? Porque, irmão, o intuito de Jesus era mudar a história daquela mulher, mudar a história da família daquela mulher. Esse era o intuito de Cristo. E é por isso que nós
estamos aqui porque o desejo de Deus é mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Só que ela está conversando com alguém que ela não imagina. Entenda isso, irmãos? Ela está falando com o próprio Cristo e ela não consegue enxergar. Assim como eles não conseguiam enxergar o erro que eles haviam cometido adorando a um Deus que não existia, apresentando sacrifício num tempo que não podia, entregando sacrifício ao sacerdócio que não é de uma linhagem sacerdotal. Entenda que algumas coisas acontecem com a nossa vida, nós não imaginamos o resultado final, mas tudo que acontece na nossa vida é necessário. Tudo que acontece na nossa vida é necessário. Ah, pastor, mas vai igual que isso, né? Porque, poxa, eu passo por uma situação, será que é necessário? Claro que sim, sabe por quê, irmão? Porque isso está te forjando, vai forjando o seu caráter, vai te trazendo maturidade espiritual, vai, sabe, te colocando na moenda de Jeová, para que você entenda de fato o que Deus tem para nós. Não existe nada por acaso. Não existe coincidência, não existe. Eu quero terminar dizendo, irmão, só para você ter uma ideia como não existe nada no acaso. Eu e o pastor Rogério, a gente teve um relacionamento de pouco mais de 8 meses, aproximadamente. Eu conheci o pastor Rogério, já ouvi falar, porque o pastor Felipe Aquimés, que era um dos nossos pastores, vinha pregar e foi entrevistado pelo pastor Rogério. O pastor Ramon sempre falava muito do pastor Rogério. Eu tive a oportunidade de encontrar com o pastor Rogério no casamento do Ramon. Uma aproximação assim, muito rápida, né? Muito repentina. Né? Quem estava naquele casamento viu quanto, né? Foi tremendo. O milagre no casamento. Era um tempo. O casamento milagre no tempo. Tremendo. Eu não tinha relacionamento. Eu disse para vocês aqui, não estou fugindo do tema, não existe coincidência. Não conhecia, passou um tempo, eles me chamaram para que eu pregasse na missional, e o pastor, sempre muito zeloso com o altar, marcou um jantar comigo, uma entrevista. E eu fui lá ser matinado pelo pastor, cheguei lá sendo da ideologia de você. Olha o seu nome, quanto você é casado? Trabalha comigo, está contando de sério? Uma entrevista. E foi uma glória, porque a gente criou uma amizade, um vínculo. Se não fosse aquele dia, irmão, aonde eu estaria? Então não existe coincidência. Deus sabe exatamente o lugar que você tem que estar, como sabia que aquela mulher estava estar naquele momento. Por quê? Porque havia um resgate. Encerro por aqui, porque na próxima a gente então vai agora só trabalhar em João capítulo 4 e entender o que está acontecendo ali. Tá certo? Só vamos falar de João capítulo 4, se você puder ler e reler na sua casa, para a gente poder então concluir. O que eu queria deixar claro aos irmãos é o seguinte: eu estou trazendo aqui um conceito, um estudo sistemático. Estou pegando alguns textos e traçando um paralelo com a história que está sendo contada em João capítulo 4, nós entendemos. Agora, vai haver momentos em que preletores ou pregadores subirão no altar, no nosso altar, e vão dizer: olha, aquela mulher é a mulher da vida, tinha sido marido, mas vai haver. E nós vamos entender, irmãos, que é o seguinte, olha só, é errado pregar isso? Não é errado. Por quê? Porque quando eu olho só o texto de forma literal, é o que o texto me apresenta. Quando eu parto para uma exegese, eu abro um pouco o meu ângulo de visão. O mais importante não era a quantidade de marido que aquela mulher tinha, se era Deus ou não. O importante é que a vida daquela mulher foi transformada. Aleluia! De um jeito ou de outro, a vida dela foi transformada. É isso que importa, é isso que interessa. Então, tanto vocês vão ver pessoas que defendem aquilo que eu estou ensinando, quanto vão dizer que era literalmente marido. Está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque o importante não é a quantidade de marido, meu Deus, mas o importante é que aquela mulher foi impactada pelas palavras que Jesus falou naquele lugar. Isso é o que é importante. Amém? Os ensinos bíblicos e teológicos não são estudados para pauta de discussão. Não. Já cansei, irmão, de me recusar. Olha, papai, vamos ali num debate, vamos debater um assunto.
Não, irmão, não é para mim. Eu não peço para Deus me ajudar para que eu tenha condição de ficar debatendo. Não, não é debate. Eu estou, pela palavra de Deus, ensinando ou transmitindo algo que Deus está me dando. Mas debater, ligar, não é comigo. Sócrates, ele disse o seguinte, eu acho que foi Sócrates, tenho quase certeza. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, porque eu não sei nada. E aí chega. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mulher, se tu soubesse, meu Deus, eu preciso dizer isso aqui, irmão, porque é um momento profético. Se você soubesse o que Deus tem preparado para a tua vida, irmão. Ai, se você pudesse contemplar aquilo que Deus reservou para você. E é para você, irmão. Eu falei no início, você não veio aqui porque você quis, não. Você não veio aqui para me prestigiar também, não. Você não veio aqui para passar o seu tempo, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo queria você aqui. E você precisa saber, homem, mulher, se tu soubesses o que está preparado para você. Aleluia. Aleluia. Eu quero ensinar você o seguinte, Paulo vai escrever que todas as bênçãos, não é algumas, é todas as bênçãos celestiais já estão preparadas para nós. Todas. Pastor, o que falta? Deus está te preparando. Tua hora está chegando. Aleluia. Não existe fruto do acaso. Nós estamos sendo vocacionados para um novo mover de Deus nessa terra. Aleluia. Amém? Meus irmãos, nós vamos ter para os dízimos de Josafé, para você que ilustrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Na próxima vez a gente conclui, tá, irmão? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu acho lindo, pastor Eugênio? Que ao mesmo tempo ele diz, ai mulher, se tu soubesse, versículo depois ele se apresenta. O Senhor não te deixa em dúvida, irmão. O Senhor não te deixa confundido, não. As coisas de Deus, elas são claras. As coisas de Deus são transparentes. Quem gosta de copo é o... Aleluia. Como leão. Não é leão, mas é como. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, feche seus olhos, eu vou orar para vocês. Que você vai dizer mais no tempo.